irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que bom que vocês vieram até este espaço, até este canal, para juntos celebrarmos a Jesus, cultuarmos a Deus com muita alegria aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Estamos dando início a este momento de culto, de celebração a Jesus. Sabemos que todo dia é dia de culto. Nossas vidas devem ser uma verdadeira expressão de celebração a Jesus, por meio de uma vida de retidão, em santidade e bom testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo para a glória de Jesus em tudo o que somos e fazemos. Mas alguns dias da semana é importante termos momentos de culto coletivo, onde unidos no mesmo local ou no mesmo canal, enfim, na mesma sintonia, possamos apresentar a Deus o resultado da soma dos nossos dons, talentos, o resultado da nossa comunhão, buscando com isso a nossa edificação na palavra, a proclamação do Evangelho que deve ser anunciado pela igreja em ação. Portanto, não deixemos de nos congregar, como diz a Bíblia. Mais do que em qualquer outro tempo, precisamos agora fortalecer a nossa unidade, fortalecer o nosso compromisso com Deus, fortalecer a igreja na qual Deus nos colocou para ser bênção e canal de bênção. Por isso estamos aqui e vamos seguir esse culto com muita alegria, louvando ao Senhor, acompanhando neste início do culto uma meditação musical com as nossas irmãs Denise e Damares. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Se não é amor, é o que nós estaremos cantando. O nosso Jesus deixou o seu trono de glória e veio morrer, se sacrificar na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Se isto não for amor, nós não sabemos o que é amor. Deixou sua glória, tendo a certeza ser seu destino na cruz do Calvário, lá por mim e por ti.
nação, pela nossa igreja. Vamos pedir a Deus força e sabedoria para lidar com o tempo que vivemos e vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Maria Lina. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai amado, ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. É diante do Senhor, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo eu entro em Tua presença, Pai. Como serva do Senhor, lavada e redimida no sangue de Jesus, e por intermédio desse sangue precioso de Jesus, pela Tua grande graça e misericórdia que o Senhor me tornou Tua filha, bem como todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que em Jesus Cristo foram feitos filhos do Senhor. É neste nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que era, que é e que há de vir, é que eu me prostro agora diante do Senhor, com gratidão no meu coração por esse dia, gratidão pela minha vida, gratidão pela Igreja de Jesus, em cada canto desta terra. Senhor, em nome de Jesus, eu ergo agora a minha voz diante do Senhor e eu peço ao Senhor pela Igreja de Jesus que está no mundo, nos 4 cantos da terra, que o Senhor possa ir agora, Pai, com a Tua mão poderosa, alcançando os Teus filhos, contemplando, Pai, a adoração de cada um, contemplando a necessidade de cada um. E eu peço ao Senhor que traga alegria para a Tua igreja, alegria do Senhor que a Tua palavra garante para nós, Pai, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Pai amado, nesta hora, que essa alegria do Senhor possa estar no seio da Tua igreja, onde a Tua igreja estiver, Senhor, quer nos lares, quer, ó Deus, em qualquer outro local, compartilhando a Tua palavra ou em adoração ao Senhor, que neste momento, ó Deus justo, a Igreja de Jesus possa ser fortalecida, possa ser contemplada pela graça transbordante do Senhor, revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo para o Teu povo. Pai querido, Pai de amor, e nesse instante, Pai, eu clamo ao Senhor pela primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Pai, contempla, Pai, de uma forma específica cada servo do Senhor, que faz parte desse corpo do Senhor. Pai querido, toma nas Tuas mãos cada um de nós. Faze-nos, ó Deus, crentes, fiéis ao Senhor, que os nossos corações sejam quebrantados diante do Senhor, que haja uma adoração que Te agrade, ó Deus. Ah, Pai, e perdoa os nossos pecados, e santifica a nossa vida, e no tempo do Senhor, com a ordem do Senhor, vinda dos Teus altos céus, do Teu trono, o Senhor possa liberar o Teu povo, Pai, para que nos templos, juntamente em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, possamos Te adorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, contempla agora, Senhor, a nossa nação, o Brasil. Olha, Deus justo, olha esta nação com o Teu olhar de misericórdia. Olha as autoridades constituídas pelo Senhor em
cada estado que compõe a nossa pátria. Ah, meu Senhor, tenha misericórdia da tua igreja neste país. Tenha misericórdia, Pai, das autoridades constituídas pelo Senhor, o nosso presidente da República, os ministros também são servos do Senhor. Ah, Senhor, e aqueles que não são servos do Senhor, que este seja um momento de aprendizado da palavra do Senhor, que com o teu poder tem sido divulgada, Pai, de uma forma nunca vista antes, através de toda a mídia de comunicação. Abre o entendimento, Pai, dos homens perversos, dos homens ímpios, para que eles entendam que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor, e não há outro além de ti. Abre o entendimento dessas autoridades, ó Deus, para que elas venham entender, quer elas queiram ou não, um dia todos nós, grandes e pequenos, vamos estar diante do Senhor. E como a tua palavra diz, todo joelho se dobrará diante de ti. Pai, tenha misericórdia das autoridades constituídas. Pai querido, em nome de Jesus, pelo teu poder, pela tua glória e pela tua grande misericórdia, opera, ó Deus, de uma forma grandiosa na nossa pátria, de tal maneira, meu Senhor, que as outras nações que ainda têm rejeitado Jesus Cristo como Deus, o Deus verdadeiro, o Deus conosco, essas outras nações compreendam que o Brasil é regido pela mão poderosa do nosso Deus. No Senhor Jesus Cristo, o Brasil está edificado. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta a tua igreja, Senhor, na nossa pátria. No nome de Jesus, desfaz toda a obra de Satanás em cada canto do Brasil, mas também desfaça, Pai, as obras de Satanás em cada canto do mundo. Porque a tua palavra nos garante, Pai, claramente que Jesus Cristo foi revelado ao mundo para desfazer as obras do diabo. Ó Deus, em nome de Jesus, desfaça as obras de Satanás na nossa nação e em outras nações. E, ó Deus, anda, Senhor, hoje no meio da tua igreja e permita, ó Deus, que as nações que têm rejeitado Jesus Cristo, elas entendam que Jesus Cristo é Deus, é o Senhor e não há outro. Abençoa, Pai, os missionários chamados pelo Senhor em cada canto do mundo. Usa a vida deles, Pai, com poder, com glórias, em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja reconhecido como Deus verdadeiro e não há outro além de ti. Obrigada, Pai, pelo privilégio de poder orar ao Senhor em nome de Jesus. Obrigada pela igreja de Jesus nos 4 cantos da terra, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Obrigada pelas vidas que o Senhor tem alcançado já nesse tempo, em nome de Jesus. Ah, Pai, abençoa todos os missionários, abençoa todos os pastores, Senhor, deles, Pai, sabedoria e inteligência espirituais nesse momento difícil, ó Deus, porque passa a nossa nação. E nós entendemos, ó Deus, que os nossos pastores são autoridades do Senhor na terra. Levanta os teus filhos, ó Deus, com sabedoria e com inteligência espirituais, para, ó Deus, em nome de Jesus, combater as trevas, Pai, que tem chegado até nós. Desfaça, ó Deus, no nosso país todo espírito de mentira, todo espírito demoníaco de calúnias. Desfaça na nossa pátria, Senhor, todo espírito
espírito maligno de confusão e desfaça também, Senhor, na nossa pátria, todo espírito maligno do medo. E, ó Deus, encoraja o teu povo, Senhor. Encoraja o teu povo, para que em nome de Jesus proclamemos as boas novas do Senhor em tempo oportuno. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de podermos orarmos ao Senhor, o nosso Pai, o Pai que tem administrado as nossas vidas, que tem nos dado conforto na pessoa do Teu Espírito Santo. É esse Pai, em nome de Jesus, a quem nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Textos bíblicos que se encontram em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 8 e 10, Salmo 100, versículos 2 e 3, 1 Pedro 4, versículo 10 e 1 Coríntios 15, versículo 58. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Palavra de Deus rica e bendita para nossas vidas. Nesse dia, vamos seguir celebrando, louvando a Jesus com a equipe de cânticos nesse momento. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, com muita alegria. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus.
o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Não há outro, não há outro como tu, Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa foi a pergunta do salmista Davi no Salmo 116, verso 12. E deve ser a nossa também. Afinal de contas, mesmo em meio a toda essa crise que estamos enfrentando, o nosso Deus tem cuidado de nós. Ele tem nos sustentado, não tem deixado faltar nada em nossa mesa. Ele tem nos dado vida e saúde, tem nos dado mais tempo com a nossa família e, sobretudo, nos dar a salvação. Então, o que darei ao Senhor? O que daremos ao Senhor por todos os benefícios que tem nos feito? Deus tem feito muito mais pelo seu povo. E a nossa pergunta também deve ser: como deve ser a nossa adoração diante de tudo isso que o Senhor tem feito por nós? Eu respondo: ela deve ser a melhor e sem limites. Benefícios feitos a mim, lembrarei
Louvado seja Deus, nós vamos seguir orando mais uma vez ao Senhor, pedindo a Deus sabedoria para compreendermos o recado que Ele tem para nossas vidas nessa noite. Feche seus olhos. Grandioso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus. E somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite. O Senhor falou conosco na oração, na leitura da Tua palavra, na letra dos cânticos que foram entoados, e te suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue falando com a sua igreja através da mensagem na qual refletiremos neste momento. Ó Deus, te suplicamos que o Teu Espírito Santo tome a frente para que, de fato, essa mensagem seja proveitosa e edificante na medida que a Tua igreja necessita. É por isso que oramos e desde já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos ler o texto que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos de 42 a 46, e refletir nesse texto bíblico a partir do tema mordomia cristã. Lucas 12, versículos de 42 a 46, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Queridos, vamos meditar um pouco sobre o conceito de mordomia cristã. Mordomia cristã, como é chamada, é a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus a ele. A Bíblia diz claramente que somos mordomos de Deus nessa terra. Deus criou o mundo, os recursos materiais, espirituais e tudo o que existe pertencem a Deus. Como diz o Salmo 19, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo o que o Senhor criou foi confiado ao nosso cuidado e um dia prestaremos contas a Ele do que fizemos com os recursos que nos foram confiados. Ignorar a importância fundamental da mordomia cristã à luz do ensino bíblico significa cometer um erro muito grave, que afronta, inclusive, o propósito básico pelo qual Deus nos criou. Deus nos instruiu a fazer todas as coisas para a sua glória, por isso nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Queridos, nós precisamos atentar para o que a Bíblia nos instrui acerca da mordomia cristã. Obviamente, essa verdade implica na responsabilidade que temos como representantes de Deus que devem refletir a sua glória neste mundo. Como servos a quem Ele concedeu a gestão de bens e recursos. A mordomia é o ofício do mordomo. O mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, o mordomo é um administrador. A palavra mordomo vem do latim majordomos, que significa administrador de uma casa, no sentido de indicar o empregado mais importante de uma propriedade. Então, se o mordomo é aquele que segue essa função, é um administrador do bem alheio, a mordomia é o exercício desse ofício. No meio cristão, há quem pense que o mordomo da igreja é o pastor. Mas, na verdade, mordomo da igreja é todo cristão. A toda a igreja cabe a responsabilidade de investir e colocar a serviço do reino o dom espiritual que Deus lhe deu. A toda a igreja cabe a responsabilidade da promoção do evangelho, do anúncio das boas novas, do dono da casa e suas regras, porque toda casa tem regras.
A todo crente cabe a responsabilidade de manter a casa de Deus organizada e em funcionamento na mais perfeita ordem. A todo cristão cabe a responsabilidade do sustento financeiro e da manutenção de sua igreja. Ou seja, o pastor não pode ser o único mordomo, pois só ele teria a responsabilidade de administrar, trabalhar, organizar, cuidar, dizimar e ofertar, manter a igreja em ordem e funcionando. Você, meu irmão e minha irmã, é constituído mordomo na casa de Deus e tem responsabilidade direta diante de Deus com a igreja onde Deus te colocou. Portanto, vamos entender um pouco mais desse tema. Em primeiro lugar, irmãos, vamos falar sobre a mordomia do talento, dos dons espirituais. Jesus, o mestre incomparável, ensinou por meio de muitas parábolas. As parábolas são janelas que lançam luz a nosso entendimento, a nossa compreensão. Você deve conhecer a parábola dos talentos, registrada em Mateus 25, versículos de 14 a 30, onde Jesus dá diferentes quantidades de talentos a cada servo segundo a sua capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e ao terceiro deu 1 talento. Os 2 primeiros cuidaram, investiram e multiplicaram o talento que o seu Senhor lhes deu. Mas o que recebeu 1 talento o enterrou. O Senhor abençoa os servos que investiram e multiplicaram seus talentos e amaldiçoa o servo que o enterrou. Jesus nos transmite algumas lições importantíssimas nessas parábolas sobre a mordomia cristã. Primeiro, queridos, os talentos são distribuídos a todos. Todos nós temos aptidões naturais. Essas aptidões, esses dons concedidos por Deus, precisam ser cultivados e desenvolvidos. As aptidões são variadas e distintas. Não recebemos todos os mesmos dons, nem os recebemos na mesma proporção. Assim como ensina a parábola dos talentos. Cada um recebe o talento de acordo com a sua capacidade. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito nessa vida. Todos nós temos capacidade de produzir para o nosso sustento e para socorrer os que estão ao nosso redor. Não somos um membro inativo do corpo, nem uma peça descartável da máquina. Fazemos parte dessa engrenagem que faz mover a família, a igreja e a sociedade rumo ao propósito estabelecido por Deus. Os talentos também são distribuídos na medida da nossa capacidade. Os talentos são distribuídos em quantidades variadas porque somos diferentes uns dos outros. No corpo tem muitos membros e cada um exerce sua função de acordo com a sua capacidade. Porque isso é feito pela orientação de Deus para o bem de todo o corpo. Assim somos nós, queridos. Não apenas temos aptidões distintas, dons variados, mas também temos capacidades variadas. Cada um recebeu o quanto podia desenvolver. Cada um recebeu na medida da sua capacidade. Deus nunca vai nos cobrar além do que nos deu. A quem muito é dado, muito é exigido, diz a Bíblia. Cada um deve trabalhar na medida de suas forças e conforme o dom que Deus lhe deu. Os talentos também são distribuídos para serem cultivados. Os talentos, queridos, não são para serem guardados, mas desenvolvidos. Não podemos enterrar os nossos dons. Somos mordomos de Deus e devemos colocar em ação o talento que nos foi confiado. Nossa vida não é como uma cacimba de água parada, mas como um rio que leva o dom da vida por onde passa. Nossa vida não é como um tesouro escondido, mas como uma fonte de bênção para aqueles que nos cercam. Jesus elogiou na parábola os servos que investiram, trabalharam e apresentaram seus talentos em dobro. Mas há uma palavra severa de repreensão àquele servo que com medo ou preguiça enterrou seu talento. Os talentos distribuídos e cultivados são recompensados, assim como ensina essa parábola. Jesus conta na parábola
que os servos fiéis foram não apenas elogiados, mas recompensados. Eles entraram no gozo do seu Senhor e tomaram posse de uma riqueza incomparavelmente maior e eterna. Depois do trabalho vem a recompensa. Depois das lágrimas da semeadura, vem a alegria da colheita. Nossa recompensa não é material, mas espiritual. Nosso tesouro não está aqui, mas no céu, quando ouvirmos daquele que está sentado no trono: bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Todos nós queremos ouvir isso. Por isso, todos nós precisamos ser bons mordomos. Como você tem desenvolvido o dom que Deus te deu? Você tem sido diligente? Você tem crescido e ajudado outros a crescerem? Você tem sido melhor hoje do que ontem? Você tem exercido seus dons e talentos para a glória de Deus e a edificação de sua igreja? Você apresentará a Deus os frutos do seu labor, do seu empenho, do seu compromisso? Ou chegará diante dele de mãos vazias? É algo no qual precisamos refletir. Em segundo lugar, irmãos, nós também devemos refletir sobre a mordomia da natureza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o constituiu como mordomo das coisas criadas e delegou a ele a responsabilidade de cuidar da natureza. Por causa da queda de Adão e Eva, a terra produziu espinhos e abrolhos. A natureza tornou-se hostil ao homem e a harmonia da criação foi perturbada. O homem passou a depredar a natureza. Em nome do progresso, da ganância insaciável, da corrida frenética pelo domínio econômico, estamos destruindo o nosso habitat. Quais são as atitudes que devemos tomar como cristãos em relação à mordomia da natureza, ao cuidado que Deus nos delegou para com sua terra? Primeiro, nós devemos compreender que Deus nos constituiu mordomos dessa criação. Deus nos deu uma ordem para dominarmos sobre os seres criados e sujeitarmos a terra. Nossa função é de administração, não de destruição. Devemos cultivar a natureza e não apenas explorá-la. Devemos investir nela e não apenas arrancar dela suas riquezas. A má administração da natureza está causando um preço muito alto para a humanidade. A poluição, a exploração predatória das reservas naturais, o desperdício dos recursos são hoje assuntos que estão em pauta como os maiores problemas do nosso século. Como cristãos, precisamos entender que o cuidado com a natureza é algo profundamente espiritual. Mas devemos também compreender que o cuidado com a natureza hoje é fundamental para as futuras gerações. Somos filhos de Deus, mordomos de sua criação e precisamos ser responsáveis com a nossa administração. Não temos o direito de destruir o meio em que vivemos. Não podemos pensar egoisticamente, extraindo da natureza tudo o que ela tem para o nosso conforto e arruinar o habitat das próximas gerações. Devemos compreender que a desobediência na área da mordomia da natureza traz consequências desastrosas e inevitáveis. Deus criou a natureza e estabeleceu leis que a regem. Violar essas leis é destruir a nossa própria casa. A natureza foi afetada pela angústia, pela queda do homem, está sujeita à vaidade e também aguarda o dia da sua redenção. Algumas vezes, essa natureza castigada, ela ergue a voz do seu protesto e assim nós sofremos terrivelmente. Portanto, queridos, se falharmos em nossa mordomia, seremos as próprias vítimas. Nós precisamos cuidar do meio ambiente no qual Deus nos colocou para sermos verdadeiros mordomos, com a consciência de que um dia prestaremos contas a Deus de tudo isso. Em terceiro e último lugar, a Bíblia também fala sobre a mordomia do dinheiro.
O dinheiro, queridos, é mais do que uma moeda. Para grande parte desse mundo, ele é um Deus. E pasmem, o Deus mais adorado dessa geração. No altar do Deus Mamon, milhões de pessoas se prostram e se dispõem a viver e morrer por ele, na ilusão de que ele possa lhes fazer feliz. O dinheiro tem sido motivo de contendas, guerras e conflitos no coração do homem, na família, na sociedade e entre as nações. O dinheiro em si não é o mal. É apenas um recurso, uma moeda de compra e troca. Porém, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Queremos destacar aqui alguns pontos importantes sobre a mordomia do dinheiro. Primeiro, o dinheiro é um bem necessário para vivermos de forma prazerosa. Isso é uma verdade. O dinheiro é uma necessidade e com ele podemos fazer coisas maravilhosas, suprir nossas necessidades, desfrutarmos das coisas boas que Deus criou, ajudar o nosso próximo, promover o reino de Deus. Sem dinheiro não construímos casas, não alimentamos os famintos, não construímos templos, não sustentamos missionários. Devemos trabalhar para receber um salário digno. Devemos nos esforçar para ganharmos mais, pouparmos mais e investirmos mais em nós, no próximo e no reino de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Devemos usar o dinheiro em vez de sermos usados por ele. A ganância é um pecado horrendo aos olhos de Deus e de consequências danosas entre os homens. Pela ganância, as pessoas roubam, matam, extorquem e arrebatam o direito dos inocentes. Pela ganância, as pessoas sentem inveja e cobiçam o que pertence aos outros. Pela ganância, as pessoas sentem-se infelizes com o que têm e insatisfeitas pelo que não têm. Quem ama a riqueza faz dela um ídolo, para descobrir que no altar de Mamon não estão as pessoas bem-aventuradas, mas as vítimas de um imenso vazio e os herdeiros de uma terrível angústia. Terceiro, o dinheiro, queridos, ele só tem propósito quando o ganhamos honestamente e usamos com os fins que glorificam a Deus e abençoam o próximo. Deus nos dá prosperidade não para acumularmos egoisticamente, nem para vivermos isolados em nosso conforto às custas da miséria alheia. Como devemos, então, empregar o dinheiro à luz da palavra de Deus? Primeiro, nós devemos dar a Deus o que é de Deus. O dízimo é primícia, é santo ao Senhor. Retê-lo é roubo e atrai maldição. Entregá-lo com fidelidade ao Senhor, porém, traz bênçãos sem medida. Em resposta à fidelidade do povo, Deus abre as janelas do céu e repreende o devorador. Segundo, devemos dar a César o que é de César, como diz a Bíblia. Mas somos cidadãos de dois mundos. Temos responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Como crentes, devemos cumprir com os nossos compromissos assumidos. Terceiro, nós devemos guardar e cuidar da nossa família. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Precisamos investir em nossa família, mas investir com sabedoria, distinguindo entre desejo e necessidade. Podemos usar de forma errada o dinheiro, tanto dando aos filhos tudo o que querem, como retendo deles o que eles necessitam. Quarto, devemos socorrer prioritariamente os da família na fé. Devemos fazer o bem a todos os homens, mas especialmente, como diz a Bíblia, aos da família na fé. Precisamos trabalhar com diligência e socorrer os necessitados com alegria, compreendendo que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quinto, nós devemos ajudar a todos os homens, a todas as pessoas, inclusive aqueles que querem se levantar como nossos inimigos. Porque, queridos, nessa parábola,
Jesus nos ensina a servir a Deus com tudo o que temos, não a nós mesmos. Jesus contou a parábola do bom samaritano que socorreu um homem judeu ferido à beira do caminho. Seu tempo, seu meio de transporte, seu dinheiro estavam a serviço do próximo, mesmo que esse próximo fosse um inimigo do seu povo. A Bíblia nos ensina a dar de comer e beber até mesmo aos nossos inimigos, pois Deus faz vir a chuva e o sol sobre os justos e injustos. Você tem sido um bom mordomo do dinheiro que Deus tem lhe confiado? Você tem estado atento para o compromisso da boa mordomia que Deus espera de cada filho e servo seu? Não perca a oportunidade e o compromisso de honrar a Deus com o seu dinheiro, com tudo o que você é e faz em seu cotidiano, e que Deus possa assim nos abençoar. Porque o que Deus requer de nós é que cada mordomo, cada despenseiro seja encontrado fiel. Portanto, queridos, vamos honrar a Deus, exercendo uma mordomia fiel ao que Ele nos orienta dentro da sua palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém.